Salmo de número 103. Gosto muito deste salmo. Salmo de número 103. Nós leremos alguns versículos deste salmo. Salmo de número 103. Pedir aos irmãos para nos colocarmos em pé mais uma vez, em reverência à palavra do Senhor. Vamos acompanhar a leitura de parte deste salmo. Diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Louvado seja o teu nome, Senhor, por tua palavra que edifica e traz paz ao nosso coração. Que o Senhor, Deus, possa neste instante usar o teu servo, ó Deus, de acordo com a tua vontade. Tirando, ó Deus, de nós toda arrogância, soberba, presunção e pretensão de acharmos que a glória, Deus, pertence a qualquer um de nós. Não, a glória pertence somente ao Senhor. Que o teu nome, ó Deus, seja exaltado nesta noite e para todo sempre. Que as palavras da nossa boca e o meditar do nosso coração sejam agradáveis diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Eu creio que vocês já tenham ouvido aquela história cujo título é Pai, começa o começo para mim. Há uma história com este título, Pai, começa o começo para mim. É a história de uma criança que, não conseguindo descascar uma laranja, olha para o pai e diz assim: Pai, começa o começo para mim. Como se dissesse: tira um pedacinho da casca para que eu possa então agora descascar o restante. Essa história tinha um mercado, ela se remete à minha infância, pastor Romeu. Meu pai na infância tinha um mercado onde vendia muitas frutas e eu, muito pequeno, pegava uma laranja na mão e, como criança, não conseguia descascar. E eu olhava para ele e dizia assim ao meu saudoso pai: Pai, começa o começo para mim. E ele então vinha com paciência, se agachava, e aí então ele tirava a primeira parte da casca, e não somente tirava um pedacinho da casca, mas me ensinava como descascar a laranja inteira. Eu creio que diante dos desafios, Deus, como Pai amoroso que é, que se aproxima dos seus filhos, também começou o começo neste lugar. Não somente começou o começo desta obra maravilhosa, como continua agindo poderosamente neste lugar, na vida de pessoas que frequentam e que se colocam também à sua disposição. Eu não tenho nenhuma dúvida, lendo a história da IPI de Ibiporã, nenhuma dúvida que foi ele que começou
esta igreja em 1948, com a EPI de Londrina, nas casas, de uma forma poderosa. Ele começou o começo para que essa preciosa congregação, depois em 1966, se transformasse em Igreja Presbiteriana Independente de Biporã. Eu creio que ele começou o começo para que essa nascente igreja, naquela época, não se acomodasse, mas vivesse para a sua honra e para a sua glória. Como também creio que ao olhar nos 16 anos neste lugar, que ele começou o começo desse projeto ousado de um templo para 1.500 pessoas, motivando os corações daqueles que, apaixonados pelo Evangelho, daqueles que, apaixonados por Jesus, se colocaram à sua disposição, para que este lugar se transformasse em um espaço de vida, da promoção da vida, onde a promoção da vida pudesse glorificar o nome do Senhor Jesus. Para que hoje, aproximadamente 1.200 membros da IPI de Biporã se tornassem a igreja abençoada e fosse conhecida como Espaço Vida, onde Deus promove a vida. Foi Deus que começou o começo. Por isso, esta igreja teve o seu começo no coração de Deus. Este espaço teve o seu começo no coração de Deus. Foi projeto de Deus em primeiro lugar. Deus estava, antes de tudo, motivando os corações. Por isso, depois de tanto tempo, 16 anos neste lugar, surge uma pergunta diante do texto que nós lemos, diante daquilo que disse o salmista. E a pergunta é esta: quais devem ser as nossas atitudes diante das bênçãos que por todos estes anos acompanharam esta igreja? Quais devem ser as nossas atitudes diante das bênçãos por todos esses anos que acompanharam esta igreja? O salmista, de uma forma magistral, nos ajuda a compreender pelo menos duas atitudes, as quais eu quero ressaltar como atitude à noite, com o desejo de que também nós as assumamos como atitudes nossas, para que o nome de Deus continue, porque já está sendo glorificado neste lugar e na vida de cada um dos que participam deste lugar para louvar o nome do Senhor Jesus. Duas atitudes. A primeira delas, o salmista já começa dizendo: atitude de bendizer ao Senhor. Diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Essa é a primeira atitude. A atitude de bendizer ao Senhor. Agora vou um pouco mais longe, de bendizer ao Senhor neste lugar. Eu sei que em todos os lugares, mas a começar por aqui, onde você é alimentado espiritualmente para cumprir a missão que Deus lhe concedeu. Você já parou para pensar na importância deste lugar na tua vida? Você já parou para pensar na importância deste lugar na vida da tua família? Já parou para pensar quantas pessoas aceitaram o Senhor Jesus neste lugar? Já parou para pensar quantas pessoas se renderam aos pés do Senhor Jesus neste lugar? Quantas pessoas foram lavadas pelo sangue do Cordeiro que tira o pecado no mundo neste lugar? Talvez você tenha sido fruto desta palavra impactante que tomou conta do teu coração e se rendeu aos pés de Jesus neste lugar. Por isso, bendizer ao Senhor é a atitude que deve fazer parte do nosso coração. Já parou para pensar quantas famílias foram restauradas neste lugar? Talvez a tua família tenha sido fruto desta restauração. Talvez Deus tenha reconstruído, reestruturado, tenha restaurado a sua casa, restaurado o seu lar, cuidado dos seus filhos, motivado os seus filhos a adorá-lo. Vocês percebem a importância deste lugar? Quantas pessoas professaram a sua fé e foram batizadas neste lugar? Quantas vezes a palavra de Deus pregada pelos seus servos alimentou o teu coração espiritualmente e o ajudou nesta caminhada?
Quantas vezes neste lugar a sua intercessão foi acolhida por Deus? Quantas vezes você intercedeu e Deus curou? Quantas vezes você dobrou os joelhos neste lugar e com um gesto de fé pediu ao Senhor, e Ele com misericórdia fez com que a sua graça tomasse conta do seu coração? Perceba a importância deste lugar. Já parou para pensar que este lugar foi lugar de preparação, para que vidas preciosas pudessem sair daqui e abençoar essa cidade, como tem acontecido por meio desta igreja? Portanto, a atitude deve ser essa, a atitude de bendizer ao Senhor. Você e eu estamos aqui hoje para bendizer ao Senhor. Essa deve ser a atitude. Por isso, cada vez que você se preparar para vir a este lugar, cada vez que você se preparar para vir no Espaço Vida, precisa ser com alegria, exultante de alegria e com a intenção de bendizer ao Senhor. Como disse o salmista em outro momento: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ao sair de casa, posso olhar para o Senhor e no seu coração orar dizendo, não só me sentir alegre por poder ter o privilégio de ir à tua casa, e não só me sentir abençoado, mas poder bendizer ao Senhor. Você sabe que naquela época do Antigo Testamento, pelo menos uma vez por ano, todo israelita subia a Jerusalém para bendizer ao Senhor no templo. Eles acreditavam que Deus estava especialmente no templo. Nós cremos que está em todo lugar, mas naquele momento a ideia de que Ele estava especialmente no templo, e no mínimo uma vez por ano, todo israelita subia a Jerusalém. Isso fazia parte da religiosidade do povo, fazia parte do estilo de vida do povo, de se dirigir a Jerusalém e bendizer ao Senhor. Havia um desejo no coração daquele povo, o desejo de seguir a Jerusalém e lá no templo bendizer ao Senhor. Isso era tão importante que com o passar dos séculos, já no momento do nazismo, na Segunda Guerra Mundial, quando alguns judeus eram levados para as câmaras de gás para serem mortos, assassinados, dizendo uns aos outros assim, no ano que vem nos vemos em Jerusalém. Tamanha era a fé. Talvez não fosse a Jerusalém Israel, mas a Jerusalém celestial. Mas a importância de bendizer ao Senhor mesmo na hora da morte. Muitos judeus que ainda hoje residem fora da sua terra, quando comemoram com a sua família a festa da Páscoa, olham um para o outro e dizem assim, da próxima vez será em Jerusalém, porque está no coração o desejo de bendizer ao Senhor. É por isso que o salmista, não só no Salmo 103, mas também no 84, diz que deve ser com a alma, com o coração, com a calma. Todo ser estremece e vibra por estar no templo. É como se o fiel, depois de ter enfrentado uma grande peregrinação, depois de ter passado por muitos caminhos, inclusive com perigo de morte, enfrentando naquela época os leitos secos do rio, com o perigo de tromba d'água, com os assaltantes, mas vibrando com a esperança e a expectativa de olhar para Jerusalém e ali enxergar o templo e dizer, valeu a pena estar aqui. Como eu creio também que você, quando vem a esta casa, tenha dito, valeu a pena vir para bendizer ao Senhor. A felicidade expressada por ele demonstrava que estar ali no templo era graça do Senhor, era dádiva de Deus, era presente de Deus para a sua vida. E a nossa atitude não pode ser diferente. Cada vez que você vier a este lugar abençoado, venha com essa atitude, com esse desejo, o desejo de bendizer ao Senhor, de falar bem a respeito dEle, de poder glorificá-lo da forma como Ele merece. Essa é a primeira atitude, a atitude de bendizer ao Senhor.
Mas também tem a segunda atitude, a de não esquecer de nenhum só dos seus benefícios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. No ano passado, Jesus estendeu o braço e trouxe para junto dele uma irmã da igreja, a dona Alcione, com mais de 90 anos de idade. E quando eu cheguei na 7ª igreja, em 89, logo após a reunião do conselho, tendo acertado a minha participação naquele lugar, foi a primeira casa, a casa da dona Alcione, onde eu tive a oportunidade de pregar a palavra de Deus há quase 30 anos atrás. E essa mulher muito fiel, apenas uma filha e um neto, mas morando ali sozinha, perto da igreja. Quando ela tinha por volta de 87 anos, e eu passava sempre na sua casa para orar com ela e para visitá-la, fazia uns 2 dias que eu tinha ido lá, recebi um telefonema e dizia assim: pastor, a dona Alcione caiu e cortou a cabeça. Eu já fui todo preocupado em direção à sua casa. Quando cheguei no portão, abri o portão, ela já não ouvia mais, fui até a porta, já com a expectativa de que encontraria dona Alcione, com 87 anos de vida, prostrada na cama, quem sabe até reclamando da solidão e reclamando de Deus. Mas quando eu abro a porta, lá está a dona Alcione, em pé, sorrindo para mim e dizendo assim: pastor, graças a Deus só cortei a cabeça, não quebrei o braço e nem quebrei a perna. 87 anos, louvando a Deus, bendizendo ao Senhor, agradecendo a Deus, porque tinha só uns 15 pontos na testa, mas não tinha quebrado o braço e nem tinha quebrado a sua perna. Uma mulher que sabia agradecer, que sabia, de onde vinha a bênção que protegia a sua vida. Mais do que não esquecer, é preciso lembrar dos benefícios, falar dos benefícios. E neste lugar eu creio, pastor, que muitas vezes vocês têm falado daquilo que Deus tem feito em suas vidas. Lembrar para quê? Lembrar para agradecer a bênção de termos um Deus tão maravilhoso que cuida de nós. Alguém disse que a língua oficial do céu é a gratidão. Mas se no céu os anjos agradecem, nós também precisamos agradecê-lo aqui na terra. Gratidão em 3 aspectos. Gratidão por aquilo que nós pedimos e Deus nos concedeu. Quantas coisas você pediu e Deus lhe concedeu? Quantas vezes você pediu a Deus pela sua família e Deus abençoou? Quantas vezes você orou pela cidade e Deus agiu poderosamente? Eu fico imaginando, pastor, os pioneiros aqui na IPI de Ibiporã, congregando nas casas ali em oração. E esse trabalho se transformou numa igreja organizada, ou seja, Deus abençoou. Então agradecer pelo que pediram e Deus concedeu. Fico imaginando os membros, posteriormente, desafiados a alocarem o cinema da cidade, porque já não cabia mais no templo. E depois, esse espaço como um sonho, como um projeto que se tornou realidade. Um espaço amplo de comunhão, de adoração, de realização de projetos sociais. E Deus abençoou. Quantas coisas pediram e Deus lhes concedeu. Mas também gratidão por aquilo que, quem sabe, você tem pedido. Frente a gente não concedeu. E eu chamo isso de livramento. Lá na frente a gente vai entender por que Deus não concedeu. Ao sabermos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, ou seja, não só aquele instante, às vezes o não de Deus é um sim para a vida da gente, é um livramento que Ele traz. Às vezes o não de Deus é uma forma de nos ensinar aquilo que é da sua vontade. E também gratidão por aquilo que nós não pedimos e Ele concedeu. Quem sabe aquilo que você nem imaginava que precisava, mas Ele, conhecendo o teu coração, te abençoou. E quando a bênção veio, você disse assim: é o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Eu não esperava que isso acontecesse, mas Deus a abençoou. Por isso, não se esqueça de nenhum só
dos seus benefícios. Se a primeira atitude é de bendizer ao Senhor, a segunda atitude é de gratidão. O culto hoje é em ação de graças. O culto hoje é de gratidão ao Senhor. É preciso agradecer, sabe por quê? Porque as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja de Deus neste lugar. Agradecer porque a igreja neste lugar, sim, prevaleceu contra as portas do inferno, avançou sobre elas, não concedendo ao inimigo a mínima possibilidade de êxito neste lugar, porque aqui é lugar onde se fala do Senhor Jesus e onde o nome de Jesus é glorificado e bendito. Agradecer porque Deus abençoou poderosamente este lugar. E aquele que veio para roubar, matar e destruir, teve que bater em retirada. Porque aqui o nosso Senhor é quem manda, quem cuida de nós e que determina aquilo que deve realmente acontecer nas nossas vidas. Eu me lembro de uma ilustração, que talvez você conheça, e se conhece pode até ouvir novamente, de uma senhora de idade muito simples, muito humilde, muito pobre inclusive, tendo falta na sua casa, ela todos os dias frequentava um supermercado perto onde morava. E ela tinha ali um ritual, ela passava entre as prateleiras das mercadorias e fazia uma oração em voz alta e dizia assim: Senhor, sou a tua filha. O Senhor prometeu que o pão de cada dia o Senhor nos daria. E eu creio nisso, dizia ela. E em voz alta ela passava pelas prateleiras ali, pelos corredores. Portanto, eu vejo aqui tantas mercadorias e eu estou com necessidade da minha casa. Então eu peço ao Senhor que o Senhor, de alguma forma, possa encher as dispensas a dispensa da minha casa. E concede esta bênção, Senhor. E após a oração, ela saía e ia para a sua casa. No outro dia ela voltava de novo. E passava novamente ali, de corredor em corredor, e fazia essa oração em voz alta. O dono do mercado, que não confiava em Deus, que não acreditava em Deus, já estava exausto daquela situação. Já estava muito bravo com aquela mulher que todos os dias passava falando com Deus das suas necessidades e falando da fidelidade de Deus com relação à provisão da sua casa. Chamou os seus funcionários e disse o seguinte: descubra onde mora esta mulher. E assim que vocês encontrarem o endereço dela, muito mesmo o caminhão de mercadoria, mas assim até em cima, encham muito mesmo o caminhão de mercadoria, levem até a casa dela. E quando chegar lá, ela vai se assustar e ela vai perguntar: quem foi que mandou? E você então vai responder: foi o diabo que mandou. E ela vai poder perceber que realmente, Deus não existe. Como patrão, é isso mesmo. Leva a mercadoria até a casa dela e quando ela perguntar quem foi que mandou, você responde categoricamente: foi o diabo que mandou. Obedeceram, encheram o caminhão de mercadoria e foram em direção à casa da mulher. Descobriram o endereço e levaram. Quando chegou lá, ela ficou exultante de alegria e não perguntou quem tinha mandado. E as pessoas ali foram descarregando, os funcionários foram descarregando a mercadoria. A casa era tão pequena que não cabia tanta mercadoria dentro da sala, levou para o quarto, E aí pôs ali também na área e foi descarregando a mercadoria. E ia chegando ao final do caminhão e ela não perguntava, e as pessoas ali preocupadas, porque tinham que levar um parecer ao patrão, ao dono do mercado. Na última caixa a ser descarregada, o motorista pensou assim: vou ter que perguntar para ela, vou ter que dizer ao patrão alguma coisa. E aí então chegou para ela e disse assim: minha senhora, a senhora não vai perguntar quem foi que mandou essa mercadoria? E ela então sorriu e disse: meu filho, não vou perguntar, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. E esta é a grande realidade na nossa vida. Agradecer a Deus porque poderosamente neste lugar, se havia alguma pretensão daquele que vem para roubar, matar, destruir, ficou dali para fora, e mais do que isso, fora de Ibiporã, porque esta igreja tem sido e continuará sendo, em nome de Jesus, bênção para este lugar.
onde Deus também ordenará a bênção sobre todos. Não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. O salmista então conclui que deve bendizer ao Senhor e não se esquecer de nenhum só de seus benefícios, mas agradecer a Deus. O salmista, quando conclama os seus ouvintes a bendizerem ao Senhor e a não esquecerem dos seus benefícios, ele o faz em função de uma lista imensa. Ele diz assim, por quê? Porque ele perdoa os pecados, ele diz no texto, ele cura as enfermidades, ele salva da morte, ele abençoa com amor e bondade, ele enche a vida com coisas boas, ele vai citando, ele julga a favor dos oprimidos, ele é bondoso e misericordioso, ele afasta de nós os pecados, o seu amor passa de pais para filhos. Pense quantos motivos essa igreja tem para bendizer o Senhor e não se esquecer de nenhum só dos seus benefícios. Há muitos motivos para bendizer ao Senhor e agradecer ao Senhor. Concluo com uma história. Há uns 3 ou 4 anos, participava de um velório na primeira IPI de Londrina. E o que me chamou a atenção é que eu conheci ali um homem com 100 anos de idade. Hoje é muito raro você encontrar alguém que tenha 100 anos de idade. Mas havia algo especial naquele homem. Ele se converteu aos 98, se batizou aos 99 e estava com 100 anos, um velório de uma pessoa muito mais nova que ele. E ao conversar com ele se convertava uma alegria imensa no coração. Veja bem, 98 se converteu, 99 se batizou e agora 100 anos, com muita alegria no coração. Se aquele homem, com pouco tempo de vida, a considerar que já tinha 100 anos, talvez não tivesse muito mais, aliás, nem sei se ainda ele está vivo, ou se já partiu com o Senhor, se este homem com tão pouco tempo de vida, após a sua conversão, conseguia bem dizer ao Senhor e aproveitar aquele momento ali do velório para falar dos benefícios que Deus tinha feito para a sua vida, imagine quantos motivos, pastor, essa igreja tem para glorificar a Deus nesses 16 anos, onde a manifestação do Espírito Santo tem sido algo presente neste lugar. Há muitos motivos para glorificar e bendizer o nome do Senhor. Por isso eu termino com uma pergunta: você está disposto a aceitar o desafio do salmista de bendizer ao Senhor e de se lembrar de cada um dos seus benefícios? Pense nisso e que Deus o abençoe no nome de Jesus. Amém.